Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que acontece todo santo dia em consultórios e plantões, mas que tem um peso tanto legal quanto ético que muita gente nem imagina. Sabe quando o paciente pede para colocar o CID no atestado? Pois é, vamos descobrir como esse pedido tão simples pode virar um risco enorme para a carreira. Quem aí nunca ouviu essa frase, né? Imagina a cena. Plantão lotado, aquela correria, o paciente insiste e a reação de muitos profissionais é simplesmente fazer o que foi pedido, quase que no piloto automático. É um cenário super comum, mas é exatamente aí que mora o perigo. Esse pedido, que parece tão inofensivo, tão parte da rotina, na verdade esconde um risco profissional gigantesco que a gente simplesmente não pode ignorar. E aqui está o pulo do gato. Colocar o código CID sem tomar os devidos cuidados não é só um detalhe administrativo. Perante a lei, isso pode ser considerado uma quebra de sigilo, que é uma das bases mais sagradas da relação entre médico e paciente. E para entender por que isso é tão sério, a gente precisa falar sobre um conceito que é a chave de toda essa questão. Olha, o CID não é só um número para justificar uma falta no trabalho. Ele é legalmente classificado como um dado de saúde sensível. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a informação ali contida, ou seja, o diagnóstico, é propriedade do paciente, pertence a ele e a mais ninguém. E é exatamente neste ponto que muitos profissionais acabam caindo na armadilha mais comum: confiar que um simples pedido verbal já é proteção suficiente. Essa é a primeira coisa que vem à mente, né? Ah, mas foi o paciente que pediu. Parece uma justificativa super lógica. Só que do ponto de vista jurídico, essa defesa é, na verdade, bem fraca. Vamos entender o porquê. Agora, olha que interessante esse contraste. Um pedido verbal é uma prova muito frágil. É difícil, às vezes impossível de provar. Num processo, seja ético ou judicial, a pergunta vai ser direta: cadê a autorização? Fica a palavra de um contra a do outro e isso não dá segurança nenhuma. Já a autorização por escrito, aí a história muda. É uma prova forte, robusta, que protege o profissional. E não dá para se enganar, viu? As consequências de um ato que parece tão pequeno podem ser devastadoras para a carreira de um profissional. O que está em jogo é muito, muito alto. A gente está falando de 3 tipos de problema bem diferentes e muito sérios. Um único atestado mal feito pode gerar um processo ético no conselho de classe, uma ação na justiça por danos morais, que pode pesar bastante no bolso, e até mesmo virar uma investigação criminal por violação de sigilo profissional. É pesado. Tá, mas então qual é a saída? A boa notícia é que tem um jeito certo e seguro de lidar com esse pedido, que protege tanto o paciente quanto o profissional. Vamos ver o passo a passo direitinho. Então, o caminho é esse aqui. São 4 passos. Primeiro, pergunte: tem certeza que precisa do CID? Muitas vezes a própria pessoa não sabe que não é obrigatório. Segundo, registre tudo no prontuário. Terceiro, e isso é crucial, mostre o diagnóstico por extenso, para que a pessoa saiba exatamente o que vai estar escrito ali. E por fim, o passo que sela a proteção, a assinatura do paciente autorizando a inclusão daquela informação. No final das contas, todo esse cuidado não tem que ser visto como um fardo, mas sim como uma atitude essencial de autoproteção da carreira. É muito fácil cair na armadilha de pensar que isso é só mais papelada, mais burocracia para atrasar o atendimento. Mas essa ideia precisa ser questionada. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Cada um desses passinhos é um ato de cuidado e de proteção com o nosso bem mais precioso. A nossa licença para trabalhar, o diploma que custou tanto para conseguir. E para a gente terminar, fica a reflexão. Esse caso do CID é um ótimo alerta para a gente olhar com mais atenção para a nossa rotina. Que outros hábitos a gente tem que fazemos no piloto automático que podem estar escondendo riscos que a gente nem imagina? É uma pergunta que vale a pena se fazer para garantir a segurança de todo profissional.